Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. É uma alegria que estamos aqui mais uma vez, em mais um vídeo com os irmãos, para nós podermos meditar e orar na palavra do Senhor. Glória a Deus, é uma alegria esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui unidos mais uma vez, para sentirmos a presença do Senhor e buscarmos a sua face, compreendendo a sua palavra. Aleluia, glórias a Deus. Que o Senhor esteja contigo, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, e que os mistérios do Senhor sejam cada dia mais revelados através da sua palavra na sua vida, amém? Confirmando a palavra dele na sua vida, os projetos, os propósitos que o Senhor tem para ti. Aleluia, glórias a Deus. Aqui, quem fala contigo é a irmã Maria Eduarda, que através deste canal procura fazer a obra do Senhor da maneira que o Senhor me chamou, para estar trazendo a sua palavra, e louvando o nome do Senhor através de alguns hinos que eu compartilho com os irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Não sou nenhuma pregadora e nem cantora da palavra do Senhor, sou apenas uma humilde serva que deseja fazer o propósito que Deus tem para minha vida da melhor maneira possível. Uma pessoa que gosta de ler a palavra do Senhor, compreender e entender aquilo que Deus deseja falar através da sua palavra e compartilhar com os irmãos, assim como eu desejo fazer mais uma vez neste vídeo. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, já vai fazer alguns dias, que vem falar fortemente a esta geração ao qual nós vivemos hoje, nos tempos de hoje. Que o Senhor venha falar poderosamente ao seu coração, amém? Glórias a Deus, aleluias. Amados irmãos, sem delongas, nem sem mais enrolação, vamos direto à palavra do Senhor para que nós venhamos compreender e entender aquilo que Deus deseja falar conosco neste momento, através deste vídeo. Aleluias, glórias a Deus. Amados irmãos, aqueles que desejam me acompanhar, que estiverem com suas Bíblias, com o seu celular, para poder colocar na Bíblia do Senhor, abram comigo em 1 Coríntios 10, 23. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus venha falar ao seu coração através dessa palavra, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 23. Creio que muitos já tenham ouvido este versículo. Vamos compreender aquilo que Deus deseja verdadeiramente falar através desse versículo, amém? E a palavra do Senhor nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aleluia, glórias a Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor venha falar ao nosso coração, amém? Meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, neste momento, ó Pai, aleluia, qual o seu filho está, ó Pai, aleluia, ouvindo este vídeo. Estamos aqui, ó Pai, aleluia, clamando a Tua presença, clamando, Senhor, pela compreensão da Tua palavra, que o Senhor venha usar a Sua serva neste momento, ó Pai, para revelar aquilo que o Senhor deseja falar ao coração do Teu Filho. Meu Deus e meu Pai, porque não é as palavras da Sua serva que Seus filhos desejam ouvir, e sim a Tua. Fala com eles, Senhor, derrama da Tua autoridade, da Tua graça. Fala no coração do Teu Filho, traga ele, Senhor, para a Tua presença. Derrama da Tua graça, da Tua majestade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, amados e queridos irmãos. Irmãos, essa palavra, esse texto, essa mensagem deste vídeo tem por tema para nós compreendermos o verdadeiro significado de o que é escravidão e liberdade espiritual. Aleluia, glórias a Deus. É uma mensagem um pouco explicativa demais, mas eu pretendo ir por partes com os irmãos, para que nós venhamos compreender tudo que Deus deseja falar ao nosso coração através dessa mensagem, amém? Então vamos desde o início, a partir do versículo ao qual nós lemos,
para a gente poder verdadeiramente compreender aquilo que Deus deseja falar, nós devemos buscar e meditar em significados de algumas palavras que aqui estão, que às vezes podem parecer fáceis de identificar, mas para algumas pessoas não. Então vamos compreender o que verdadeiramente está escrito aqui para nós podermos seguir na mensagem, amém? O versículo ao qual nós lemos, de 1 Coríntios 10, 23, nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aleluia, glórias a Deus. Vamos compreender o que significa a palavra lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Como assim lícito? O que é lícito? O que é ser lícito? O que é algo ser lícito? Quando nós procuramos no dicionário ou pesquisamos no Google o significado da palavra lícito, ele também pode ser trocado, substituído pela palavra permitido. Ou seja, se nós trocarmos essa palavra, o versículo fica: todas as coisas me são permitidas. Ou seja, a palavra, a Bíblia do Senhor, ela nos diz que todas as coisas me são permitidas. Aleluia, glórias a Deus. Todas as coisas me são permitidas. Vírgula, mas, entretanto, todavia, no entanto, nem todas as coisas convêm. Convém. Como assim? Nem todas as coisas convêm. Se nós pesquisarmos o significado da palavra convém, nós podemos trocá-la por adequado. No contexto ficaria: mas nem todas as coisas são adequadas. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me são adequadas. Já fica um pouco mais fácil de compreender aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração através dessa palavra. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz que aqui nesta terra eu posso fazer tudo, eu tenho liberdade, Como diz, muitos lá fora gostam de dizer que nós temos o livre-arbítrio, e de fato temos através da palavra, mas muitos gostam de jogar isso ao vento e dizer nós temos livre-arbítrio. De fato, a palavra do Senhor nos diz: todas as coisas me são permitidas, ou seja, eu tenho permissão de Deus de fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas são adequadas de fazer, ou seja, vem de nós compreender o que é adequado ou não fazer. Mas Deus nos diz que todas as coisas são permitidas. Aleluia, glórias a Deus. Compreendendo até aqui, amados irmãos, nós vamos entrar num tema um pouco delicado, Como eu disse no início, nós vamos ver o real significado de escravidão e liberdade espiritual. Trazendo isso para a nossa realidade nos dias de hoje, é um pouco difícil dessa palavra ser pregada, mas o Senhor deseja falar ao coração dos teus filhos desta geração. Então vamos compreender o que o Senhor deseja falar conosco. Aleluia, glórias a Deus. Quando nós olhamos para nossa caminhada, sejamos nós jovens, irmãos, irmãs, mais velhos, já de idade, até mesmo já de idade, nós podemos ver que muitas das vezes aqueles que estão lá fora, aqueles que estão no mundo, dizem que nós somos escravos da igreja. Da igreja, eu digo dos ministérios espalhados por aí, das religiões, das construções, Dizem que nós somos escravos da igreja. Somos escravos de Cristo Jesus. Por quê? Por conta que nós vivemos numa realidade que para eles parecem cheias de regras, doutrinas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer nada, vocês não podem fazer a sua vontade. Então vocês vivem como escravos. É essa mensagem que o mundo lá fora propaga sobre nós cristãos, que nós somos escravos, porque segundo eles, nós não fazemos
tudo o que queremos. Nós não podemos fazer nada. E eles, por conta de terem liberdade, autonomia, de poderem fazer tudo o que quiserem, eles são livres. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a mensagem que o mundo propaga e fala sobre nós. Segundo eles, nós somos escravos e eles são livres. Aleluia, glórias a Deus. Mas, amados irmãos, quando nós meditamos, buscamos ao Senhor e buscamos compreender a realidade, buscamos compreender o significado dessas palavras e buscamos compreender a verdade, nós percebemos que a realidade não é tão assim igual eles dizem que são. Aleluia, glórias a Deus. Nós podemos perceber que não é tão desse jeito que eles estão falando, não. O discurso é bonito para eles, mas na verdade é o contrário. Aleluia, glórias a Deus. Vamos compreender o porquê. Quando nós pesquisamos o significado da palavra escravo, escravidão, ela diz que define uma pessoa que é tratada como propriedade sobre o domínio de um senhor, vivem segundo condições degradantes, têm jornadas exaustivas e vivem totalmente contra a sua vontade. Aleluia, glórias a Deus. Isso é o significado de escravo. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, escravo é uma pessoa que ela é tirada da sua realidade, tirada da sua vontade e levado a viver forçadamente a vontade do seu Senhor. Independente do que seja o Senhor, seja coisas da nossa vida ou sejam pessoas. Essa pessoa é tirada da sua realidade, é levada, forçada a viver a vontade do seu Senhor. Ela querendo ou não, ela estando bem ou não, ela não faz as coisas segundo o seu querer. Ela é levada contra a sua vontade e ela não pode sair, porque ela tem que permanecer segundo a vontade do seu Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Olhando para mim e para a sua vida, pense contigo nessa caminhada que tu tem com o Senhor. Tu acha que tu vive como um escravo? Tu vive contra a sua vontade, sem o seu querer? Tu está na presença do Senhor sem ser da sua vontade? Você vai nos cultos sem querer? Você é levado à força pelo Senhor? Pense nisso. Pense se essa é realmente a realidade que você vive. Porque é isso que eles pregam lá fora. Olhe para dentro do seu coração e se pergunte: eu sou um escravo? Aleluia, glórias a Deus. Eu sou de fato um escravo, assim como eles pregam lá fora? Aleluia, glórias a Deus. Se nós olharmos, amados irmãos, então, o significado da palavra liberdade, um homem livre, um homem liberto, o significado dela nos diz que é a capacidade de fazer ou não tudo o que seja licitamente permitido, ou seja, a pessoa ela tem total controle sobre a própria vida, desejos, pensamentos e vontades. Aleluia, glórias a Deus. Já viu como muda e se parece muito mais com a nossa realidade? Amados irmãos, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, o homem ele tem autonomia e liberdade de escolher fazer ou não as coisas dessa terra. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, aqueles que estão lá fora nos julgam dizendo que nós não temos esse direito de escolha, nós não podemos fazer nada segundo a igreja, nós não temos liberdade. Aleluia, glórias a Deus. Eles pregam lá fora que nós temos que seguir as regras porque nos são impostas, amados irmãos. Aleluia, glórias a Deus, mas a realidade é outra, meus irmãos. Nós escolhemos viver essa realidade e nós podemos escolher a qualquer momento sair dela, se assim for o nosso desejo. Amados irmãos, estar na igreja, estar no ministério, estar na caminhada com Cristo Jesus não é a força. É isso que eles não percebem. Nós estamos aqui pela nossa vontade, pelo nosso querer.
Oh, amados irmãos, eu me lembro da palavra do Senhor, que o próprio Senhor Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O próprio Senhor Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, sim, de fato a caminhada é árdua. Aleluia, glórias a Deus. É um terreno arenoso, é dificultoso, é doído, sim. Você tem que negar a si mesmo. Muitas das vezes você tem que negar a sua vontade, a vontade da sua carne. Você tem que renunciar aos seus desejos. Você tem que pegar uma cruz pesada e caminhar. Você tem que seguir a Jesus. Mas Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, amados irmãos. Essa é a diferença. O Senhor, Ele não obriga ninguém a caminhar do lado dele, atrás dele, a segui-lo. O Senhor não obriga. Seja na época do passado, Ele não pegou uma pedra e obrigou os discípulos ou quem quisesse a caminhar com Ele, Ele não obrigou ninguém. Jesus não chegou com uma arma nos dias de hoje e apontou para nossa cabeça e disse: você vai me seguir. Você vai fazer a minha vontade, mas você tem que andar assim, assim, assim. Não, Jesus não obrigou ninguém. Aleluias, glórias a Deus. Jesus não obrigou ninguém, amados irmãos. Essa é a diferença que o mundo não consegue enxergar. Primeiramente, antes de tudo isso, o Senhor diz: quem quiser vir após mim. Quem quiser, ou seja, é um direito de escolha. Aleluias, glórias a Deus. Deus, Ele nos dá o direito de escolha. Glórias a Deus. A palavra nos diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Aleluia, glórias a Deus. O homem livre, ele tem o direito de escolha. Jesus, ele chega manso na nossa vida, ele bate na porta do nosso coração, ele diz: ei, meu filho, eu estou aqui, eu estou te chamando para cear comigo. Você quer caminhar comigo? Você quer me seguir? De fato, você tem que renunciar a muitas das coisas, porque o meu fardo é leve, mas ainda existe de fato um fardo. Você não vai ser privado das dificuldades dessa vida só porque você está caminhando comigo. Ei, muitas palavras hoje em dia têm trazido mansidão, tranquilidade, têm trazido uma vida próspera. Amém. O Senhor de fato pode fazer isso na sua vida, mas Ele não garante na sua vida que você não vai passar por dificuldades. Isso não existe. Infelizmente, vão passar por dificuldades porque o pecado ainda ronda nessa terra. As doenças ainda estão aqui. Aleluia, glórias a Deus. O homem não vai ser privado das dificuldades por estar caminhando com Cristo, mas a diferença é que Cristo estará conosco durante esta caminhada. Aleluia, glórias a Deus. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, da fornalha ardente, mas Deus caminhou com eles lá dentro. Deus não privou Daniel, aleluia, de ser jogado na cova dos leões, mas Deus estava lá com eles. Ou seja, o Senhor, Ele está conosco nesta caminhada. Essa é a diferença. Aleluias, glórias a Deus. Deus está do nosso lado. Aleluias, glórias a Deus. Deus bate na porta do nosso coração e diz: ei, meu filho, eu estou aqui com você. Eu não vou te privar das dificuldades. Eu não vou te privar, aleluia, de determinadas coisas de você passar, do deserto, das provas, das aflições, mas eu estou contigo. Eu estou com você, se assim você desejar. Ou seja, Deus, Ele explica tudo que nós iremos passar. Nós iremos passar por uma vida cheia de dificuldades, muitas das vezes cheios de pedras, cheios de apontamento. Nós iremos caminhar contra a vontade do mundo, mas tão somente for da nossa vontade. Aleluia, glórias a Deus. Deus não nos obriga a fazer a vontade dele. Ele garante que Ele estará conosco, ou seja, eu vou cear com você e você comigo. Vamos ter uma comunhão, vamos ter uma aliança, aleluia, glórias a Deus. Deus quer fazer uma aliança contigo neste momento, se assim for a sua vontade, se assim for o seu querer. Quer fazer uma aliança comigo, meu filho? Eu estou batendo na porta do seu coração, eu estou falando contigo agora. Ouve a minha voz, se assim você desejar, se assim você quiser.
eu estou aqui. Eu estou aqui. Oh, alarabansuyandarabasté. Oh, aleluia, glórias a Deus. Deus está batendo na porta de muitos corações neste momento. Deus está falando com muitas vidas através dessa palavra. Aleluia, glórias a Deus. Deus está falando contigo. Eu estou batendo na porta do seu coração. Muitos lá fora têm dito que se você entrar na igreja, aleluia, glórias a Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus, vai ser a força. Eu vou te obrigar a renunciar a si mesmo. Não, você tem o direito de escolha. Eu estou te apresentando uma vida que pode parecer difícil aos olhos lá fora, mas a diferença é que eu estou contigo. A diferença é que eu estou do seu lado. Oh, aleluia, o maior privilégio que você terá, diferente dos que estão lá fora, é a minha presença, é o meu amor ao seu lado. Oh, aleluia, é que eu estarei segurando as suas mãos, estarei caminhando ao seu lado. E nos momentos que você não aguentar caminhar, eu te carrego no colo se for preciso, mas eu estarei contigo. Essa é a diferença, amados irmãos. Eles pregam que nós somos escravos, mas nós somos livres. Nós temos o direito de escolha. Nós podemos decidir se permanecemos na presença do Senhor ou não. Porque o Senhor, Ele não nos obrigou. O Senhor não nos obrigou a aceitá-lo. Ele nos fez um convite. E Ele faz esse convite a muitos corações aqui agora. Vocês que estão afastados, vocês que saíram da presença do Senhor, vocês que ainda não se achegaram, mas estão em dúvidas por conta dessa mensagem pregada por aqueles que estão lá fora. Ei, o Senhor não te obriga a nada. Você faz tão somente se esse for o desejo do seu coração, porque o Senhor não deseja que aqueles que estejam na sua presença estejam fazendo contra a sua vontade. O Senhor não recebe um falso adorador. O Senhor não recebe uma falsa adoração. O Senhor recebe aqueles que verdadeiramente o adoram, que verdadeiramente servem a sua presença, que fazem por amor. O Senhor recebe essa adoração. E Ele lhe faz esse convite neste momento. Ele faz esse convite neste momento. Aleluia, as glórias a Deus. A palavra nos diz em Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não é condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, através de Cristo Jesus, através do amor de Jesus propagado lá na cruz, que morreu por nós, nós estamos livres do pecado. Nós estamos livres do jugo de escravidão que o pecado tem sobre nós. Porque o pecado, sim, esse sim, escraviza. E essa é a realidade daqueles que estão lá fora. Eles estão escravizados. Eles vivem cativos do próprio pecado e das próprias dependências. Aleluia, glórias a Deus. Se nós olharmos, amados irmãos, para a realidade daqueles que estão lá fora e olharmos para muitos que estão dependentes de bebidas alcoólicas, que estão dependentes de substâncias químicas, que estão dependentes, aleluia, glórias a Deus, de vícios em pornografia, masturbação. Eles estão dependentes. Muitas dependências hoje em dia têm surgido também, dependências em redes sociais, dependência social, tem dependência de outras pessoas. Essas pessoas vivem cativas da própria dependência. Como? Se nós perguntarmos para essas pessoas se elas conseguem sair da sua realidade, elas não conseguem. Se você perguntar verdadeiramente para um homem alcoólatra se ele consegue largar o vício da bebida assim que ele quiser, um homem alcoólatra, se ele consegue largar a bebida quando ele quiser, ele não consegue. Ele está preso pelo jugo da bebida, pelo pecado da bebida. Ele está preso. Ele não consegue sair.
Se ele não tiver Cristo Jesus na vida dele, clamar e disser: Senhor, Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço as minhas falhas. Me perdoa, Pai. Me livra desse mal que me cerca. Aí ele será liberto, porque Deus o libertará, Jesus o libertará, o Espírito Santo transformará ele de dentro para fora e libertará. Mas sozinho o homem não consegue se libertar. Então ele vai dizer: eu não consigo sozinho. Se você perguntar para um homem viciado em dependências químicas se ele consegue sair do consumo do cigarro, das drogas, ele não consegue. Ele não consegue. E a realidade que essas pessoas vivem, irmãos, é muito degradante. De fato, assim como o significado da palavra escravidão, elas vivem em condições degradantes e jornadas exaustivas. Se nós olharmos, amados irmãos, aleluias, para a realidade das pessoas que vivem em zonas onde só tem bebida, onde só tem drogas, onde só tem prostituição, as pessoas, elas vivem em situações miseráveis. Elas vivem em situações degradantes de verdade, porque é isso que o pecado faz. A própria palavra do Senhor diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, e ele tem destruído várias vidas através do pecado. Ele tem destruído várias realidades, várias famílias, vários lares. Ele tem destruído. Porque diferente do Senhor Jesus, que chega batendo na porta do nosso coração e fazendo um convite de entrar na nossa vida, o pecado não faz convite para ninguém. Se ele ver uma brechinha da sua porta, uma brechinha do seu coração aberta, ele entra arrebentando tudo. Se ele vê um pedacinho do seu coração aberto para ele, ele entra sem data de ir embora. Ele entra e não deixa espaço para ninguém. Nem para você mesmo. Nem para você mesmo. Você está no seu próprio corpo, mas muitas das vezes você não se reconhece. Estou falando com você agora, neste momento. O Senhor está falando contigo. Muitas das vezes você vive dentro do seu próprio corpo, você faz as suas rotinas, você vive a sua vida, mas por conta das suas dependências você não se reconhece. Aqueles que estão lá fora, aqueles que estão do seu lado, o seu ciclo social, sua família, seus amigos não te reconhecem porque você tem feito coisas que não condizem com você. Foi as brechas que você abriu, que o pecado adentrou na sua vida, que levou a sua realidade embora. Ele dominou você. Você está nas mãos do pecado. O pecado tem te segurado, tem te feito como escravo, tem acabado contigo, tem afastado pessoas da sua vida. Você não se reconhece e você não sabe mais o que fazer. Oh, aleluias, glórias a Deus. Você não sabe mais o que fazer. Você não consegue compreender o que tem acontecido contigo. Mas o Senhor Jesus me revela neste momento que Ele está tocando na sua vida. Você já ouviu a palavra do Senhor, a semente já foi plantada na sua vida e você tem ficado em dúvida porque você se acha indigno. Você não se acha merecedor da presença e do amor do Senhor. Você não se acha merecedor do amor do Senhor. E por conta daquilo que tem sido pregado lá fora sobre o Evangelho ser uma prisão, você tem tido medo de continuar mais uma vez sendo escravo de alguma coisa. Mas a partir do momento, assim como foi pregado através dessa palavra nesse vídeo, a partir do momento que você aceitar Jesus, você vai ser livre, você não vai ser mais escravo. Quem faz escravo é o pecado, quem faz escravo é o diabo. Eles têm te acorrentado durante anos. Eles têm feito da sua vida um tormento. Você tem acordado nas madrugadas, tem chorado porque não tem aguentado mais a realidade que você vive e você não sabe mais para onde correr. Corra para os braços do Senhor neste instante.
O Senhor fala contigo neste momento. Ei, eis que estou à porta e bato. Mas na porta do meu coração, eu que não sou digna, sim, na porta do seu coração. Eu estou batendo na porta do seu coração neste momento. Se você quiser, se você assim desejar, abrir a porta do seu coração, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Porque assim como eu morri e me entreguei naquela cruz, que o meu sangue foi derramado pela vida dos meus servos que estão na igreja, eu também morri pela sua vida, eu também me entreguei. Eu me entreguei pela sua vida, pela sua alma. Você também é precioso aos meus olhos. A sua alma é preciosa para mim, meu filho. Não ouça aquilo que eles dizem lá fora. Aqueles que têm te julgado, que têm se afastado de você, não. Ouça minha voz neste momento. Eu estou falando contigo. Tu sabes que é contigo. Tu sabes que é contigo. Ouça minha voz. Eu estou falando com você. Vem para os meus braços. Vem para a minha presença, porque eu tenho muito o que fazer na sua vida. Eu vou fazer uma transformação. Eu vou limpar de dentro para fora. Porque longa é a sua caminhada, grande é o teu chamado. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Tenho um propósito, uma história linda escrita para ti. Se assim você desejar, caminhe comigo. Caminhe comigo. Oh, aleluias. Aleluias. Tu és santo, meu Deus. Aqueles que estão lá fora, Senhor, têm pregado uma realidade diferente, porque eles desejam nos levar para a realidade de cativeiro que eles vivem. Mas Tu és misericordioso sobre as nossas vidas e já nos concedeu a liberdade. Já nos concedeu a Tua graça. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Deus de poder e majestade, obrigada, Deus, por estar conosco. Obrigada. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por falar ao nosso coração nesta tarde. Obrigada por falar não apenas comigo, mas com os Teus filhos que necessitam da Tua presença, que necessitam da Tua graça, ó Pai. Nós somos falhos, errantes e pecadores, mas Tu ainda estás conosco, ó Pai. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluias, glórias a Deus, amados e queridos irmãos. Que maravilha de palavra que o Senhor falou no nosso coração. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso sobre a nossa vida. E essa oportunidade que Ele nos concede de poder adorá-lo, servi-lo, é maravilhosa. Não há oportunidade igual. Não há lugar onde nós possamos sentir uma presença tão majestosa quanto na presença do Senhor. O Senhor, Ele fala de maneira tremenda com os Teus filhos. É realmente algo impressionante. O Senhor é maravilhoso sobre as nossas vidas, amém? Mas, queridos irmãos, obrigada por até aqui ter acompanhado, esse vídeo. Se o Senhor, se por um acaso eu não pude expressar
a maravilha que o Senhor tem falado no nosso coração através das minhas vãs palavras, o Espírito Santo de Deus tenha trazer a compreensão ao seu coração. Que o Senhor fale poderosamente na sua vida, que o Senhor continue agindo de maneira tremenda nos seus corações, amém? Muito obrigada, de verdade, que o Senhor continue falando e agindo de maneiras maravilhosas com todos nós, porque Ele é maravilhoso, poderoso e cheiroso. Deus é glorioso sobre a nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe cada dia mais. Ficamos por aqui em mais um vídeo e que logo o Senhor abençoe, que possamos estar trazendo mais mensagens aqui para os irmãos, mais vídeos de louvor, amém? Que o Senhor continue agindo de maneira poderosa sobre as nossas vidas. E assim eu agradeço mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau, meus irmãos.